Sejam bem-vindos a mais um programa com Divergência. Hoje o painel está completo e presente. Tenho o Vicente Franco da Silva à minha esquerda, logo a seguir o Nuno Camilo, o Carlos Braz e o Aldado Maio. Portanto, hoje os temas são diversos e iremos começar a falar daquilo que mais recentemente foi matéria de discussão na pública, na nossa comunicação social, e que aqui também vamos avançar. Vamos falar do Congresso do PSD e das suas... o mais interessante aconteceu no Congresso, e começo pelo Eduardo Mário, que foi ele que nos presenteou com esta abertura. Aldada, a palavra é tua. Ora bem, sobre o Congresso do PSD, gostaria de dizer o seguinte. Penso que era o esperado dentro daquilo que se projetava ser eleitoralmente o PSD para o futuro, e é o regresso, digamos assim, do pacismo ao PSD. E não é de uma forma sequer encapotada, é de uma forma aberta, de uma forma consistente, de uma forma que me parece clara. O que é que isto significa? Significa que o PSD e o seu líder, o atual líder, Luís Montenegro, entendeu, bem ou mal se verá no futuro, que o seu projeto eleitoral vai ocupar-se da direita, porque, quanto a mim, eu já o disse em 3 programas, o Luís Montenegro tem uma dificuldade muito grande, porque o PS ocupou completamente o espaço do centro-esquerda, centro-esquerda, centro-centro-esquerda. A esquerda é o que é. À direita temos a Iniciativa Liberal e o Chega. E o Luís Montenegro entendeu, talvez bem, que o espaço político do PSD terá de ser preenchido à custa de eleitorado que se transferiu para a Iniciativa Liberal e para o Chega. E as declarações dele no Congresso apontam muito nesse sentido. A questão é, até que ponto é que Luís Montenegro vai a tempo de recuperar esse eleitorado? E aqui eu ponho muitas reticências, porque Rui Rio, não se demarcando completamente do Chega e da Iniciativa Liberal, quis, de alguma forma, manter uma linha programática que se aproximasse do centro, em compita, digamos assim, com algum eleitorado do Partido Socialista. Não conseguiu, e daí a maioria absoluta do PS, não conseguiu, e creio, neste momento, a viragem do PSD à direita vai no sentido de tentar conseguir fixar um eleitorado que já foi dele, antes da eclosão extraordinária que tiveram a Iniciativa Liberal e o Chega nas últimas eleições. E, portanto, eu creio que daquilo que podemos inferir deste Congresso é que o PSD vai tentar buscar o seu eleitorado, projetar o seu eleitorado para a direita. E, nesse sentido, eu pergunto até que ponto é que isto é possível, neste momento histórico, claro. Bem, daria a palavra ao Nuno Camilo, porque, efetivamente, está muito habilitado a falarmos do PSD, os outros também são da oposição ao PSD, mas o Nuno Camilo está mais habilitado a falar do PSD. Nuno Camilo. Antes de mais, muito boa tarde a todos, cumprimentar todos os colegas do painel e o nosso moderador, agradecer o convite que é feito e dizer o seguinte: eu fico um bocado preocupado quando ouço estas observações relativamente ao Pedro Passos Coelho, porque o senhor já saiu do partido, em termos formais, já não é líder do partido, e neste momento a atividade dele é uma atividade meramente académica.
E quando nós elegemos o Rui Rio, eu não vi ninguém a dizer que nós estávamos a eleger o Cavaco Silva, porque o Rui Rio é um produto de um resultado do Cavaco Silva. E não houve essa comparação. Acresce também que Pedro Passos Coelho fez o seu trajeto, serviu o país, e acho que muitos portugueses hoje ainda têm saudades dele, e prova disso é que ele teve um resultado, do ponto de vista eleitoral, maior do que o segundo partido mais votado, apesar de depois ter existido aquela deambulação jurídico-política que deu a geringonça. Mas o que eu acho que é relevante é nós percebermos o seguinte: Luís Montenegro foi bastante objetivo naquilo que foi a sua intervenção no Congresso. E bem, no meu entender, a primeira questão é que nós vimos que o Luís Montenegro quis marcar uma posição. E a explicação que deu ao país foi que o país está doente, que o país tem problemas profundos e que o Partido Socialista não está a fazer reformas. E que temos um problema estrutural do ponto de vista ideológico em algumas matérias. E passo a dar um exemplo que foi usado por Luís Montenegro, que é, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. Nós hoje temos em Portugal milhares de portugueses que perderam os seus médicos de família, milhares de portugueses porque eles foram para o... Eu percebo que o Sr. Deputado ainda não tem um médico de família, mas há outros portugueses que perderam. Há mais portugueses com médicos de família. Mas essa estatística há não mais é a portugueses com médicos de família. Essa estatística não é a mesma que eu tenho. A verdade que nós temos, e aquilo que nós sentimos nos centros de saúde, é que nós hoje poderíamos estar a colmatar um problema e por uma questão ideológica o Governo não o deixa. E vamos aos factos. O caso das misericórdias, o caso das cooperativas de saúde que neste momento podiam estar a dar aqui um apoio e a substituir como em tempos fizeram. Isto é uma proposta para solucionar os problemas. Eu não me recordo que esta proposta tenha sido feita por Pedro Passos Coelho no passado e que agora ela é apresentada por Luís Montenegro. Portanto, eu acho que nós temos que saber estancar aquilo que é as lideranças e, acima de tudo, pensarmos que há um novo ciclo. Eu percebo que o Partido Socialista ficou nervoso ontem com a intervenção do Sr. Presidente do PST e que hoje ficaram atarantados quando começaram a ver os outdoors espalhados pelo país a dizer acreditar. E o que é preciso é os portugueses acreditarem que tem que haver uma mudança para bem do país, porque o Partido Socialista neste momento anda metido numa encruzilhada. Não querendo antecipar questões que vão ser aqui hoje apresentadas, mas a questão esta última questão do aeroporto é uma encruzilhada, a questão do CEF é outra encruzilhada. Eu não consigo perceber, por exemplo, a questão dos nadadores salvadores. Mais de 50% das praias do nosso país não têm nadadores salvadores e não há soluções apresentadas pelo Governo para combater um flagelo que é os pais deixarem os seus filhos irem para as praias tranquilamente porque as praias estão asseguradas com nadadores salvadores. Portanto, começam a ser o acumular de muitos problemas e é preciso começar a arranjar soluções e não podemos gerir o país à vista como tem sido feito até agora. Não, meu amigo, mas deixa-me interromper só para uma questão. Desse teu ponto de vista, como é que o PSD se vai organizar em termos do seu projeto eleitoral, do seu campo eleitoral? Correto. Eu acho que quando o Luís Montenegro se dirigiu ao país e aos militantes que estavam lá e convidados institucionais, ele foi muito perentório. Ele disse que não vai ser muleta de nenhum outro partido para gerir o país. Nem vai andar a fazer coligações que sejam, digamos, antissistema, porque isso não faz sentido. O que nós hoje temos que perceber é que o PSD não é um partido só de direita, também é um partido de centro e já teve maiorias absolutas no tempo, por exemplo, de Cavaco Silva, com muitos votos da esquerda a votarem no Cavaco Silva, porque senão era impossível conseguir aquelas maiorias absolutas naquela altura. Portanto, o Partido Social Democrata é hoje um partido muito mais abrangente e depende muito da liderança. E prova disso é que Rui Rio perde as eleições. E perde umas eleições para o Partido Socialista porque as pessoas estavam aterrorizadas porque criaram um medo que o Rui Rio poderia ter atitudes menos normais, como despedimentos. Eu cheguei a ter pessoas a dizerem: eu não vou votar no PSD, apesar de ser militante do PSD, porque tenho medo que o meu filho perca o emprego porque é um funcionário público e o Rui Rio pode começar a despedir funcionários públicos. Portanto, eu acho que o bicho-papão
vai aparecer, não do ponto de vista da ideologia, mas do ponto de vista financeiro do nosso país. Muito obrigado. Era a extrema-direita, mais medo da extrema-direita. É muito obrigado, Nuno. Vicente, qual é o teu pensamento sobre esta questão do Congresso do PSD? Como é que vistes, como é que analisas este? É perfeitamente, para mim, boa tarde, antes de mais, é bom revê-los outra vez aqui presencialmente. Há um tempo que a gente se acaba todos e é bom até discutir aqui alguns pontos de vista que são sempre interessantes. Bem, é muito natural que o Luís Montenegro vá para uma vertente completamente distinta do Rui Rio. Para todos os efeitos, e eu sou um estudioso da ciência política, o Rui Rio estava correto no sentido em que diz que o PSD é um partido do centro-esquerda. E é, efetivamente, em termos ideológicos, a social-democracia é uma variação direta do marxismo, não é? Que foi completamente alterada, passou de uma vertente revolucionária para uma vertente revolucionária, com o Ferdinand Lassalle, e mais tarde com aquela figura que é referenciada por qualquer social-democrata, independentemente da parte do mundo onde ele esteja, que é o Edward Bernstein. Portanto, qual foi o problema? Até a própria Rosa Luxemburgo, que deve ser a primeira a fazer as grandes mudanças ideológicas. Não, o Edward Bernstein era mais velho do que ela e começou a falar muito mais cedo que isso na reforma da social-democracia. Aliás, foi o grande reformador da social-democracia. Mas a questão é isto, é que eu acho que infelizmente o Rui Rio optou por ele quis ser um PSD, não quis ser uma alternativa do governo ao PS, e por isso perdeu, porque as pessoas tiverem que escolher entre o original e uma cópia, votam sempre no original. Isto é a minha leitura. É perfeitamente natural que o Luís Montenegro queira agora dar um rumo diferente ao partido, e sim, muito mais abrangente conforme o... E achas que vai pleitear, digamos assim, com os seus adversários políticos mais à direita ou mais à esquerda? Qual é o projeto eleitoral? Onde é que vai cavar, digamos assim? Olha lá, hoje em dia há... se nós falarmos em termos ideológicos per si, isto está completamente difuso. Mas basta recordar aquilo que o Francisco Sá Carneiro disse. Eu não sei se ao caso deve-se recordar, acho eu, mas foi o Márcio Barros que impediu que o Francisco Sá Carneiro pusesse o PSD na Internacional Socialista. Portanto, o Francisco Sá Carneiro, nesse aspecto, foi muito correto, disse: nós somos um partido da esquerda, só não somos marxistas ou leninistas. E, portanto, repudiou muito bem todos aqueles dogmas que são característicos do marxismo que impedem a democracia. E, portanto, para todos os efeitos, nós não nos podemos esquecer que a União Soviética teve 4 constituições e a primeira deu logo um modo para todas as outras, quer dizer, acabaram os partidos, só havia um partido único, as pessoas não eram eleitas, passaram a ser delegados, votavam no braço do ar e, no fundo, obedeciam àquilo que era a estrutura do Politburo. Portanto, há aqui uma diferença substancial que nós não podemos esquecer. E sim, naturalmente, eu acho que vai ter apelo a um eleitorado mais alargado, acho que sim. Vai ter apelo. Mesmo sabendo que nós estamos aqui. Não é a custa da iniciativa liberal e do Chega? Não, o Chega não posso falar. Eu, da iniciativa liberal, não tenho nenhuma dúvida que nós vamos crescer mais. Carlos Brás, o PS sentiu-se atacado sim, mas como é que tem de dizer? Como é que tem de perguntar? Nem atacado, nem amedrontado. Acusado com esta... Nem atacado, nem amedrontado. Como é que vistes esta... Não falo no PS, como é que tu, Carlos Brás, vistes este Congresso do PSD? Olha, antes de mais, deixa-me cumprimentar os colegas do painel e dizer-vos que é um gosto estar aqui presencialmente com todos, cumprimentar também a ti, a colega moderador. Relativamente ao Congresso do PSD, a minha análise é muito mais do que fulanizar aqui as influências do Passos ou do Rio ou de quem quer que seja. Eu acho que este Congresso marcou verdadeiramente uma encruzilhada que é para não dizer um beco sem saída para o PSD. Eu entendo que a Iniciativa Liberal queira atirar o PSD para a esquerda. Ele, de facto, é um partido de centro-esquerda, para libertar o espaço de direita, mas não podemos esquecer também das derivas liberais e neoliberais que o PSD já teve, bem recentemente também. E, portanto, o PSD é o partido que, à direita do PS, deveria ser o aglutinador e o partido mais importante daquele espaço
político. Não, mas não tem vindo a conseguir ganhar eleições, e não ganhando eleições vai perdendo esse protagonismo a favor de outros, não é? É o caso da Iniciativa Liberal e o caso do Chega. O que é que o Nuno Camilo disse aqui uma coisa engraçada sobre o acreditar, e eu lembrava-lhe que poucos dias depois da eleição indiretas do Montenegro, saiu uma sondagem a dizer que só 17% dos portugueses é que acreditavam que ele pudesse ganhar eleições ao PS. Portanto, 17% nem é sequer a base eleitoral do PSD. Eu acho que nem no próprio PSD toda a gente acredita. Obviamente que este Congresso tinha que ser obrigatoriamente para o PSD um grito de alerta, um toque-rebate dos sinos, unir todos, porque, caso contrário, o espaço eleitoral começa a ser comido do lado direito, do lado esquerdo não tem grande margem de progressão, acho eu, para o eleitorado do PS, e também deixem-me partilhar aqui uma coisa convosco, sobre o estilo de liderança da oposição que o Rui Rio teve. Eu não acho que ele foi assim tão mau. Ele esteve no momento errado. Ele estava certo, mas no momento errado. Porque o PS estava muito mais virado naquela altura, e estará ainda, provavelmente, para a esquerda, para fazer consensos com a esquerda, mas as ideias que ele tinha quanto ao sistema, quanto a reformas estruturais, fazê-las em conjunto com o PS, parecem acertadas, e tanto é que agora, a propósito do que vamos falar, com certeza, do aeroporto, vemos já o António Costa a dizer que a solução terá que ser consensualizada com a oposição, nomeadamente com o maior partido da oposição. E, portanto, ele não estaria tanto errado, estaria mais descontextualizado temporalmente.